Olá, pessoal. A gente está aqui em mais um Agrifato Cast. Dessa vez a gente tem um convidado especial, Rodrigo Silva, coordenador de inteligência de mercado do IMEA, para trazer aí algumas novidades sobre o Mato Grosso, ver os abates. A gente anda falando bastante sobre o Mato Grosso e aí hoje a gente trouxe um especialista sobre o estado para dar aí umas informações para a gente. Bem-vindo, Rodrigo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês e com todo mundo. Então, vamos para lá. Espero fazer uma boa conversa aqui com vocês. Ótimo. Começar falando um pouco sobre o mercado externo, né? A gente viu os dados aí de agosto nessa última semana. Vimos que foi um recorde para o mês de agosto, foram enviadas 308 mil toneladas de carne bovina para o exterior. E uma coisa interessante que eu vi que todos os nossos principais destinos, eles renovaram as suas máximas de importações, de carne bovina brasileira. Mas um ponto que, apesar da China ser ainda nosso principal destino, teve aí uma participação de 43% do nosso total exportado de carne bovina, ela diminuiu a sua participação. O volume, realmente, a gente teve um maior volume enviado para a China, mas a sua participação diminuiu, não foi um recorde de participação. O seu recorde foi lá em 2022, com uma participação de 49%, e mostrando que por mais que a China continua sendo o nosso principal destino, novas aberturas de mercado, a gente cada vez mais presente no mercado internacional tem diluído aí essa participação dos chineses. Eu queria ver com você, Rodrigo, como é que estão as exportações do Mato Grosso? China é o principal destino de vocês? Como que está, essa distribuição aí dos destinos da exportação de carne bovina no MT? Certo. Claro que o que acontece no Brasil acontece no Mato Grosso. A gente sabe que Mato Grosso é o estado hoje com o maior número de plantas habilitadas para exportação. Então, a gente tem um poder de exportação muito grande aqui para o estado. Quando a gente faz o balanço de oferta e demanda aqui dentro do estado, a gente vê que das commodities que a gente exporta, das principais, né, considerando grãos e pluma também, a gente vê um mercado interno, que eu digo Mato Grosso brasileiro, maior. A gente exporta mais ou menos uns 40% do que Mato Grosso produz, um pouco mais, mas ali, arredondando, 40%. E China realmente é o principal comprador, de longe, o principal comprador, mas a gente vê bem essa tendência que você falou, de reduzindo essa participação da China, não pela necessariamente uma diminuição de volume, mas sim por novos contratos, outros países que a gente está comprando, vendendo mais, melhor dizendo. Então, até, por exemplo, a Rússia, que antes eu digo, às vezes 10, 15 anos atrás, era um grande parceiro para o Brasil, hoje está voltando a ser um parceiro ali mais interessante. Aqui no estado, no último mês, foi 8 milhões de toneladas ali, praticamente, né? E, e daí, então, para a Rússia. Então, a gente vê essa tendência. Eu falei, gente, falei 8 milhões de toneladas, falei errado. Falei com a unidade decimal errada, desculpe. Mas 89 mil toneladas, desculpe. Então, a gente vê a. Gente, desculpa, eu falei o número errado aqui. Eu tô tentando querer falar os números na casa decimais para vocês e eu tô me confundindo, peço perdão. Então, a gente vê essa tendência mesmo para Mato Grosso, seguindo o Brasil, da gente exportando mais para a China realmente, e essa participação da China, ela tem diminuído nos últimos anos, muito em voga, não necessariamente a redução de volume da China, mas muito em relação à questão da de novos aberturas de novos mercados. Então a gente vê a Rússia aumentando a participação, as vendas para lá, Emirados Árabes e tudo mais. Então a gente vê essa tendência no estado também. E com essa história, né, do tarifaço que aconteceu, a gente tinha o receio de que os volumes seriam afetados, o faturamento seria afetado, e vendo assim num quesito geral, não teve essa pressão nem em volumes e nem em faturamento. Alguns estados que são os principais exportadores, Mato Grosso não estava nesse ainda, né? Era São Paulo, Goiás, e ele ficava mais abaixo ali, junto com Mato Grosso do Sul, mais ou menos.
Goiás até que sentiu uma pressão, a gente viu que Goiás foi um dos estados mais afetados, sentiu uma pressão até em relação ao mercado físico. Mato Grosso, vocês não viram isso, essa pressão por conta do tarifaço ou sentiram em alguma coisa? Ah, eu acho que lá no dia, estava até no evento de pecuária aqui do estado, bem grande, inclusive, no dia que aconteceu o anúncio, e tava praticamente todos os frigoríficos, praticamente não, todos os frigoríficos do estado estavam lá, né, aquele dia, e foi realmente um movimento até curioso ver, assim, presencial, as pessoas. E realmente naquele dia teve um movimento, assim como todo o Brasil teve, de questão de especulação mesmo. A gente viu ali naquele dia para a semana seguinte uma queda nos preços da arroba. Mas o sentimento aqui, quando a gente analisando aqui dentro do IMEA, que é um instituto privado, mas sem fins lucrativos, que a gente visa o produtor rural, a gente não olha para esse lado de especulação, olhando friamente assim o mercado, a tendência é que o impacto seria bem mitigado. Por quê? Em seguida da primeira pergunta que a gente falou, o que acontece? Há anos, o Mato Grosso, o Brasil como um todo, mas Mato Grosso, ele vem tentando ter mais, espalhando mais as compras dele. Naquela necessidade de tentar de ser menos dependente da China, fez com que os outros, todos os parceiros que a gente tivesse, fossem meio que equilibrados. Então, uma saída dos Estados Unidos, que até então não era um grande parceiro, que foi nos últimos 2, 3 anos que aumentou consideravelmente para Mato Grosso, vamos dizer, era uma torneira que acabou de ser aberta e as outras já estavam em bons volumes. Então, começando a fechar essa, o sentimento que aconteceu mesmo, era que espalhasse essa carne, vamos dizer, essas vendas para outros países. Então, daquela dor de tentar ficar mais independente possível da China, a gente acabou num movimento desse, num país que era bem menor a proporção, né, de volume de vendas, a gente acabou sendo mais fácil de tentar contornar a situação. Tanto que hoje os preços já estabilizaram, já passou esse atropelo do mercado, então a gente não vê essa tendência. A gente sabe que agora o segundo semestre aumenta as exportações e também aumenta o consumo interno do Brasil. Então a gente tem preços aí bem melhores do que a gente tinha há 2 anos atrás, por exemplo, né? Também dado o ciclo, né? Sim. E outra coisa que o Mato Grosso vem se destacando quando a gente analisa aqui são os abates. Quando a gente pega numa média nacional, os abates do CIF, a gente vê ali um incremento nos abates, principalmente até no quesito das participações de fêmeas. Agora, em agosto, a gente teve um recuo, mas é algo normal, assim. Se a gente pega um comparativo anual, teve até um incremento. Mas enquanto está ali os abates CIF na média nacional, Brasil mostrando incremento, quando a gente analisa especificamente o Mato Grosso, vocês estão diminuindo aí a participação de fêmeas, a participação de fêmeas de até 24 meses no rebanho de vocês. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse panorama, porque a gente até considera o Mato Grosso aí já um dos precursores nessa transição da fase do ciclo pecuário. Como que vocês enxergam isso? Tá. Esse ano aqui o estado ele teve um regime de chuvas, já fecho aí, mas falando de chuva primeiro, um pouco diferente. A gente viu a estiagem, ela demorando mais para chegar, e agora em setembro, nessa época, já tinha os primeiros questões de chuva, e até agora, pelo menos aqui, mais para a região centro-sul, que Cuiabá fica, né? Ainda não começou os grandes volumes. Algumas cidades, que tem mais tendência à chuva, começou os primeiros pontos, mas o que eu quero falar, a pastagem ela demorou mais para acabar, diminuir a entre-safra do capim, melhor dizendo. Então, isso fez mudar um pouquinho essa dinâmica de abates aqui no estado esse ano, um pouco por conta do clima. Mas eu acho que eu concordo até com você nesse quesito de parecer que o Mato Grosso ele está nessa antecipação de uma virada de ciclo, talvez. Porque a gente teve um abate recorde ano passado, 7,4 milhões de cabeças, salvo engano. E esse ano, a tendência que está vindo mês a mês, se eu pegar o acumulado, a gente só está um pouco abaixo do que veio acumulado até esse mesmo período do ano passado. Então, a gente
está vindo com uma grande animais abatidos, uma grande quantidade de animais abatidos, mas um pouco abaixo. E você vê um arrefecimento nessa variação anual de abates. Então, cada mês que passa, se eu pegar e comparar com aquele mesmo mês do ano passado, a gente vê um arrefecimento na questão de abates. Então, a gente vê esse aumento nos abates começar a cair já tem meses, e aí agora a gente já começou a ver alguns números negativos nessa questão de abates de fêmeas. Claro que agora, agosto, por exemplo, a gente vê até uma certa alta ali, um ajuste, mas essa tendência é que continue a cair realmente. Então, acredito que quando ter voltar as chuvas aqui no estado, que deve começar agora no meio de setembro, no final, na segunda quinzena, principalmente de setembro, aí a gente já deve ver o mercado já querendo tomar esse corpo de virada, talvez, né? Rodrigo, até aproveitando o gancho, a gente está observando no mercado, principalmente um movimento mais acentuado no mercado futuro, para vencimentos a curto prazo ali. Contrato agora de setembro, contrato de outubro, que na última semana está numa forte pressão, entrou numa certa tendência de baixa ainda. Pelos indicadores técnicos que a gente não está conseguindo de fato firmar em que tendência que esse mercado está, mas de fato os preços eles cederam na última semana, muito associado ao alongamento das escalas, e alguns assim informantes nossos voltando a falar até mesmo de, de maior número de fêmeas aí aparecendo novamente nessas últimas semanas, o que eu acredito que faça sentido, que mesmo como você disse, como aconteceu não só no Mato Grosso, como em outros estados, o capim choveu até um pouco mais tarde, teve pasto verde até mais tarde, demorou mais para secar, e aí na hora que o pessoal ia soltar essas vacas pro abate, acabou entrando tarifa, tem a questão de relação de troca com insumo que estava interessante também, então eu acredito que de alguma forma o pessoal foi segurando, e agora esses animais Exatamente. aí estão dando as caras no mercado, que pode ser um fundamento que está explicando essa pressão de baixa nos contratos futuros de vencimento curto, né? Os dois próximos meses aí, já que novembro e dezembro, os próximos meses do ano ainda estão ali neutros ou até mesmo tendo pequenas valorizações. E você acredita que ainda tenha muita essa questão de fêmeas, igual você disse, né? Agosto teve, parece que um aumento, né? No Isso. número de fêmeas abatidas. Você acredita que esse, esse movimento de liquidação de rebanho ele já de fato está cessando ou ele vai se prolongar um pouco? E qual o impacto no Estado, pensando na reposição, que a gente já vê valorizações, né, de fortes valorizações na reposição, e também para boi magro aí no próximo ano, ou as expectativas aí no estado para 2026, já que Mato Grosso fica como um termômetro ali do resto do Brasil, para a gente já se an- antever algum movimento. O que que Ah, vocês têm perfeito. observado? Perfeito, Leonardo. Então, questão de fêmeas, é verdade mesmo. Agora em agosto a gente viu até um aumento em relação ao ano passado, a casa de 6%. Mas o que que a gente tem também, é isso que você falou do descarte aí, por conta da entre-safra, é super verdade. A gente também viu categorias bem jovens, então, para mercado específico, para exportação para carne mesmo, de novilhada. Então é algo esperado mesmo, é algo interessante, porque novos mercados é o que está potencializando nossa exportação. Então, para esse certo lado, é bem interessante que a gente consegue fazer boas vendas para fora, escoar essa produção, mas tem esse contraponto que você já colocou aí, que é a hora que vai chegar esses juros aí da reposição aí, que vai vir com juros carregados, né? A gente vê uma das maiores taxas de abate de fêmeas da história, a maior, melhor dizendo, dos últimos meses, aí, anos. Então, essa conta, ela vai chegar forte. Você falou do boi magro. A gente faz um levantamento de confinamento aqui com mais de 100 pecuaristas aqui, confinadores do estado. Só confinamento propriamente dito. A gente sabe que aqui no estado tem semi-confinamento, tipo é extremamente forte. Ano que vem deve começar aqui, depois posso contar um pouquinho do IMEA para vocês, o mas eu quero falar, então só de confinamento, quando a gente fez o levantamento, vários pecuaristas, vários não, praticamente todos falou assim, boi magro está dificílimo de comprar. Não tem mercado. Então, o cara que tem, o produtor que tem, ou ele já vendeu e já fez um ótimo negócio, ou ele vai segurar para ele produzir, fazer um boitel que seja, alguma coisa do gênero. Mas
a gente vê essa questão também. A gente tem as partes de custo de produção aqui de meia também. E a parte de cria, ela estava negativa realmente, praticamente o lagida ali, a margem lagida negativa, o EBITDA, né, em inglês. Ela estava negativa há um tempo e agora, nos últimos meses, ela tem se tornado positiva. Então, o pecuarista aqui dentro que faz cria, que é bem forte, cria principalmente na Pantanal e no Nortão aqui do estado, que a gente chama, a gente vê uma migração já de tentar segurar esse bezerro e tudo mais. E aí os preços estão começando a aumentar. E é até difícil precificar, a gente faz o levantamento aqui. É até às vezes difícil, tem uns desafios que o mercado tá aquele descompasso. A pedida está aqui, quem quer comprar está aqui, mas quem tem pasto, quem consegue aguentar, segura e está pensando já engordando, porque a conta acaba que está fechando ali, do ciclo completo, está bem interessante a margem. Então, a gente está nesse mercado que realmente é tudo isso que você falou. Então, esse grande abate de fêmeas está já sentindo os impactos agora na questão de bezerros, que já faz aumentar a procura, mas é um mercado ainda que não, ninguém está sabendo onde que está esse piso aí desse mercado, e está se encontrando aí, tá? O mercado está se tateando até achar ali esse piso, que eu acho que agora é o piso do que o teto, tá? Que eu estava nos alguns tempos atrás aí. Então, eu acho que é isso. Então, vai chegar realmente com bons juros ano que vem, essa parte aí dessa bezerrada. Sim, isso que você acabou de falar, vai pensando agora, vai totalmente de encontro com algumas situações que a gente está tendo aqui com alguns clientes que estão fazendo reposição já para o segundo giro de boi magro e estão com dificuldade de encontrar esses animais, além de preço caro, e aí estão partindo mais para novilha. Então, o que intensifica ainda mais essa questão de, assim, de ventres livres, né, que estariam ali para produzir bezerro, e aquela situação. Quarto ano aí de liquidação de rebanho, abate de fêmeas até esse ano foi o maior. Vamos ver o ano que vem, a expectativa é que diminua, né? Mas mais vaca batida, menos bezerro, e provavelmente esse boi vai começar a faltar no mercado, que era para ter sido produzido há 2, 3 anos atrás, né? Ter nascido bezerro Exatamente. e ter vindo no ciclo. Então, o que acaba trazendo, principalmente para os produtores, né? A questão do maior risco, né? O mercado tão volátil, com todas essas questões aí de mercado e essa oferta, né? que, Exato, que assim, a gente tem uma demanda muito, é até estranho, que a gente tem uma oferta muito grande, mas a demanda ainda ela é superior a essa oferta, o que tem mantido os preços, né? Apesar de a gente ter observado que Mato Grosso os preços recuaram em relação ao o diferencial de base, ele aumentou, né? Ficou mais negativo comparado aos 2, 3 meses atrás, mas eu concordo, a tendência é que os preços eles vão a margem vai acabar apertando, né? Então, questão de uma melhor gestão, principalmente gestão de risco aí para reposição no próximo ano, acaba sendo exato. bem crucial, né? Exato, a gente viu aqui no estado a questão de a parte de alimentação, aí, a gente está falando mais dos animais intensificados, a gente sabe que a maioria é ainda pasto aqui, mas desses que seja um pouquinho ali, um semi-confinamento, algo bem incipiente até no suplementação, mas é interessante ver que a diária, ela tem caído o preço da diária de alimentação aqui no estado. Aí a gente vem com recordes de esmagamentos em soja, então uma grande produção de farelo, uma recorde seguidos de produção de etanol, consequentemente DDG, milho, que começou o ano praticamente R$ 70 a saca, hoje a gente está R$ 40. A soja ela está conseguindo manter uns preços firmes até. O caroço de algodão, ele tipo, teve um aumento excepcional de preço assim nos últimos meses, mas se pegar um pouco tempo atrás, também bem muito baixo do que comparado agora. Então a gente tem um custo da diária relativamente baixa aqui, acho que se não uma das mais baixas do país. Vocês podem me dizer melhor aí do restante do país, mas o sentimento é que o custo da diária aqui hoje é bem menor que os outros estados. Então, realmente, a atenção agora é na reposição para quê? A gente, tipo, a diária está controlada ali, você deve ter comprado um milho, um DDG, um farelo de soja, mas aí o foco mesmo agora é a reposição, que está nesse Sim. desafio. E o reflexo disso também nas intenções de confinamento, né? A gente tem o levantamento lá do SM com o CPEA que estimaram aí 8%
de aumento no volume, um pouco mais de 500 mil de cabeças, e a gente vê a maior concentração desse aumento no Mato Grosso, né? Então, o que pode também trazer uma pressão por conta dessa maior disponibilidade de animais confinados no estado aí nos Total. próximos meses. Então, é outro ponto também de, apesar do mercado ter vindo no primeiro semestre, ainda com a expectativa de altas agora no segundo semestre, nos últimos meses do ano, outubro, novembro, dezembro, a gente já tirou o pé um pouco nessa expectativa, nesse otimismo tão acentuado como estava no começo do ano, porque tem gado, né? Tem gado, apesar da Exatamente. demanda ser forte, mas esse ano não tem eleições, então essa demanda vai ter que vir por outro lugar, de outro lugar. Então é outro ponto de atenção também que a gente vê, né? Que aumentou, barateou o custo de produção, os insumos, e aí o pessoal colocou mais gado para dentro. Exato, exato. A gente tem um projeto bem interessante aqui que a gente roda avaliando as produtividades de soja e milho aqui do estado. E a região Nordeste, que fica na divisa com Goiás, Tocantins, Pará, ele é bem tem uma tendência até a fazer gergelim, porque é um regime hídrico bem diferente do estado, assim. Então faz gergelim, faz sorgo, ou até mesmo faz uma entre safra de capim mesmo, faz a soja, depois faz o capim e põe o gado. E o time, quando estava rodando aquela região, eles sentiram exatamente isso. Não quis plantar milho e colocou capim e foi com o gado em cima. Então, a gente viu essa tendência ali para a região, tá? Perfeito. Rodrigo, já puxando um pouco para grãos agora aqui, realmente esse é o cenário que a gente tem percebido aí, né? Os preços de milho bem descontados aí marcaram um fundo ali em julho, agora se recuperaram um pouco, mas ainda assim com uma relação de troca para boi muito interessante, nas melhores dos últimos anos, né? A oferta de proteína vegetal, como você comentou, altíssima, né? Principalmente para o soja também na mínima dos últimos anos aí, dos últimos 6 anos. E o DDG também entrando forte no mercado, né, num crescimento exponencial e cada semana que passa a gente vê novos projetos sendo anunciados aí, né? E aí nessa linha eu queria entender de vocês se vocês têm alguma visão no sentido do impacto do aumento das usinas de etanol na precificação de milho do Mato Grosso nos últimos anos. Você acha que o milho pode começar a ganhar mais importância e de repente até brigar com a soja pelas áreas de primeira safra, assim? Você acha que existe essa possibilidade? Eduardo, o milho ganhou muita importância. Se você. Até hoje o pessoal fala safrinha, e a gente produziu só o Mato Grosso 55,4 milhões de toneladas, é a safrinha, né? Então, ele ganhou uma relevância absurda ali, como complemento, não só como complemento da renda, eu acho que antes era um suplemento, antes era, acho que é um suplemento, um up a mais. Hoje em dia eu digo que é mais um complemento da renda ali do agricultor, tá? E as indústrias de etanol, elas foram cruciais para isso. Se eu mostrar, que eu não tenho aqui agora, mas o gráfico da produção de milho nos últimos 25 anos aqui do estado é bem interessante. Era uma produção bem pequena, alta, caída diária mesmo, baixa intensificação, produtividades baixas, que era quase uma cobertura mesmo ali para fazer uma silagem e para vender alguns contratos ali de confinamento, é claro. Mas a partir das primeiras indústrias de etanol, elas começaram a ter os primeiros contratos a termos de milho aqui no estado. Aí, tendo contratos a termos, o produtor se sente mais seguro para investir mais em área, no pacote tecnológico, e a gente vê um ganho de produtividade. Então, acho que se eu pegar a safra 2000, 2001, eu acho que em área deve ter crescido umas mais de 10 vezes, talvez, mas a produtividade cresceu de forma excepcional. Sim, acho que a gente produziu 1 milhão de toneladas e foi para 55 milhões agora. Então, subir 55 vezes em produção, em área ali subindo 20 vezes no máximo. Então, a gente vê essa tendência mesmo aqui no estado de as indústrias de etanol fazendo ter um mercado a termo muito forte, muito presente, que faz o produtor querer investir. Tanto que a gente teve uma produtividade agora, nem foi a maior área de milho da história aqui no estado, mas a produtividade foi 126 sacas, a média do estado. Então a gente sabe que tem regiões que são arenosas e não chega a 120 sacos. Mas porque a região médio-norte, médias excepcionais, a gente rodando a campo, foi bem interessante ver isso, tá?
Então, realmente, as indústrias de etanol, elas vieram para sedimentar, assim, eu digo sedimentar no sentido de dar base mesmo para essa cadeia do milho aqui no estado, tá? Hoje, todo milho que a gente produz fica. Então, todo milho que o Mato Grosso produz, nosso balanço de oferta e demanda, um terço fica em Mato Grosso. Então, desses 55 milhões, fica um terço em Mato Grosso, um estado que não tem nem 4 milhões de habitantes, é muita coisa. Por quê? Aí desses um terço que ficam aqui, mais de três, esse um terço que fica aqui, vai ser, boa parte vai ser esmagado. Então a gente tem, para essa safra, a nível Brasil, vou falar nível, não, a nível Mato Grosso, são 13,3 milhões de toneladas que a gente está esperando ser esmagadas aqui nessa safra. Para etanol, essa safra de etanol que começou agora em abril, né? Mas então a gente vê um consumo muito grande. Isso dá esse segmento para o setor, para conseguir preços mais interessantes, para conseguir ter essa liquidez no mercado. O algodão, a gente está com essa dificuldade de ter liquidez no mercado, porque a gente, aqui, no nosso balanço de oferta e demanda, o algodão fica 1% é consumido aqui dentro do estado e mais de 60% é exportado. Aí pega um Bangladesh, Paquistão, que tiveram boas safras, China saindo das compras, a gente não vê liquidez no mercado. Já o milho, por ter toda essa demanda local, faz ter liquidez no mercado, Eduardo. Então, é isso que eu acredito que vai ser a tendência para os próximos anos. Você até comentou, de preços melhores. Bem, com uma superprodução como agora, uma superprodução de soja, e também esse ano foram as três tiveram recordes em produção por conta de um clima espetacular. A gente vê essa questão, esse desafio de armazenagem. A gente armazena menos da metade do estado hoje, a gente tem de capacidade de armazenagem. Então, o que acontece? É difícil falar assim, o preço vai estourar. E agora, entrando a safra dos Estados Unidos, a colheita agora dos Estados Unidos, talvez, e a gente está praticamente o preço de Chicago, o preço aqui interno, muito em linha com essa entrada dessa safra dos Estados Unidos, a tendência é que precifique um pouco para baixo Chicago e a gente perca um pouco a competitividade. Então, assim, em todo esse balanço que a gente tem que estar de olho, né, Dário? Perfeitamente. Até ia puxar a Aline também para falar para a gente como é que está lá fora, né? Ela acompanha um pouco mais esse mercado externo. E a Aline, como é que está em relação à exportação, um programa novo aí da safra 25-26, o que que você tem visto? Então, de exportação, a gente tem visto um desafio até se a gente for parar para analisar, né? Então, a gente vê uma queda nas exportações tô falando Mato Grosso, tá? Deixando bem claro, às vezes a pessoa está acostumada a vocês falarem a nível Brasil, né? Mas a Tranquilo. nível Mato Grosso, a gente vê um recuo no acumulado de exportação de milho. Então, realmente, eu acredito, se a gente tivesse aqueles volumes que a gente teve ano passado de exportação de milho, mas toda essa demanda do etanol de milho aqui do estado, com as duas usinas implantadas novas e para a próxima safra, algumas crescendo e os anúncios até da Maggi, da Impasa aí que a gente já levantou, a gente vê, eu acredito que seria, nossa, preços bem interessantes mesmo, mas por conta da exportação não está conseguindo tomar esse corpo, ficando muito mais o mercado interno ditando esse ritmo, que faz até a gente perder essa competitividade externa, tem essa dificuldade. Então, até ver esses acordos aí dos Estados Unidos, saiu agora da questão da China, né? Que eles não vão comprar mais soja, em teoria, e tudo mais, né? Quem sabe isso passa para o milho também. Então, aí a gente deve ter um mercado um pouco mais quente para o agricultor, que vai ficar bem interessante, né? A gente tem custo de produção de milho também, por conta dessa produtividade magistral que a gente teve. A conta até que fechou, apesar do preço não ser dos melhores, a conta até que fecha, em média, claro, tem cada produtor tem a sua realidade, mas então tem essa tendência, então quanto mais fechando, então acho que essa tendência é até de crescimento em área. Então, pensa assim, talvez por a conta fechar, mas algumas questões externas não estarem tão boas,
talvez a gente tenha esse descompasso, né? A gente tem um estoque de passagem bem grande do milho ainda, então é isso que dificulta precificações maiores, por toda essa questão de estoque. Perfeito. É, Rodrigo, entrando até no gancho de exportação também, a gente viu que a China está comprando bastante aqui da América do Sul. E eu queria saber um pouquinho aí no Mato Grosso dessa questão de soja, se teve realmente um aumento de exportação direto para a China, né? De um mês para o outro, se a China, quanto mais ou menos ela representa aí das compras do Estado. Tá. A gente vê de exportação de soja a Brasil mês a mês maior que ano passado, tá? E o Mato Grosso não é diferente, tá? A gente vê da safra 24 e 25 uma tendência bem maior do que na safra 23 e 24, principalmente em julho. Em julho a gente viu uma diferença bem grande em relação à safra 23 e 24, tá? Então, a gente tem essa questão do Mato Grosso que está conseguindo fazer bons volumes de exportação, isso está sendo ótimo para essa parte. A questão de balança, de quanto a gente manda para fora, a gente manda a expectativa para a próxima safra, já que começa, em teoria, já está habilitada a começar a semeadura agora, a gente acredita que a gente vai exportar 30 milhões de toneladas, tá? Para a safra 25, 26. O principal mercado é a China mesmo, mas a gente tem outros mercados que a gente tem tido boa abrangência, e o interessante é que a gente tem conseguido também um mercado interno forte. Então, como eu falei, a gente está prevendo mais ou menos quase 30 milhões de toneladas sendo exportadas para a próxima safra, mas o mercado interno, somando o mercado Mato Grosso e as vendas para outros estados, a gente tem quase 18 milhões de toneladas. Claro que é uma diferença, mas a gente está conseguindo ter um mercado interno forte e recordes seguidos de esmagamentos de soja aqui no estado. Então, a gente está conseguindo ter um mercado firme de soja também, tanto que faz com que os preços permaneçam até nesses patamares que estão, se não fosse isso, apesar desses toques de passagem bem grandes aqui para o estado, né? Legal, Rodrigo. Eu acho que a gente pegou bastante informação aí com você, foi muito legal, foi muito esclarecedor. Queria agradecer a sua participação, o tempo aí que você tirou pra gente. Foi muito bom mesmo, viu? Muito obrigada. Eu acho que essa semana ficou nisso, né, pessoal? Alguém tem mais alguma consideração? Não, acho que é isso aí mesmo, Isa. Foi muito bom, realmente. Obrigado aí pela disponibilidade. Não, imagina, daí só do IMEA, né? Então, às vezes vocês não conhecem, ou se o público também não conhece, o IMEA é um instituto privado sem fins lucrativos e a gente faz estudos setoriais do Estado. Então, a gente vai fazer toda a parte de inteligência de mercado, desde dados primários, daí tem todo um time repleto de soja, milho, algodão, pecuária de corte, leite, aves, suínos, aí toda a parte de custo de produção delas, geoprocessamento, a parte econômica, que é conjuntura, logística, agroindústria, e todos esses dados a gente faz as análises de inteligência de mercado e, consequentemente, estudos setoriais. Então, até o caso do FETAB, que saiu agora, né, que teve a redução da alíquota do FETAB, foi um estudo que o IMEA fez e que a gente apresentou para o governador, para o secretário de Estado, e isso fez com que a gente diminuísse a alíquota do FETAB. Então, a ideia do IMEA é trazer informação isenta e pública para o produtor, para qualquer um, é claro, né? E fazer essa defesa setorial do produtor com estatística e economia, tá? Só para vocês, para quem está escutando também conhecer um pouquinho do IMEA, tá? Então tá, muito, Tá mas cer- foi um prazer. Não, pode falar, desculpa. Mas foi um prazer aqui. Passou o tempo até rápido, eu nem reparei que já tinha dado meia hora. Mas sempre que precisar de qualquer coisa, se tiver alguma notícia, quiser focar em algum setor aqui, como eu falei, a gente tem mais de 45 pessoas hoje aqui no time, e eu fico. Eu, a- que fica sobre minha responsabilidade boa parte. Então, assim, o que precisarem, sempre sou disponível. Foi um prazer. Eu gosto bastante de conversar, como vocês separaram.
Então, precisa de qualquer coisa, só chamar. Tá certo, muito obrigada, viu? Tá Muito bom. obrigada aí, pessoal. Tchau. Até Abraço. Tchau, mais. tchau. Valeu, até a Tchau, próxima. tchau. Gente. Tchau, tchau. Obrigado.